Olá, gente, boa tarde, sou Guilherme Martorelli, estamos aqui no podcast da TV Atleta, hoje recebendo o Robson Rodrigo, pessoal da Edge de Performance. Vamos falar um pouco sobre o workshop que a gente vai ter, sobre educação financeira, mas todo esse mundo financeiro que acaba englobando os atletas de uma maneira geral, não só o atleta de futebol, mas todos os atletas. Quando o atleta, não só quando está aqui no Brasil, quando vai para fora, toda a parte de tributação, como funciona, a gente já estava aqui batendo um papo antes de começar a gravação. Tem muita coisa que a gente pode alcançar, conversar. Mas a primeira coisa é pedir para vocês se apresentarem para o nosso pessoal que está acompanhando. Quem são vocês, o que vocês fazem, qual que é a ideia da Edge de Performance, só para a gente começar o nosso bate-papo já identificando cada um, como vai funcionar aqui o nosso bate-papo, por favor. Beleza, Gui, obrigado, agradecer a você e ao pessoal aqui, ao sindicato. A gente vai falar de um tema muito importante, que não só para os atletas, né? Mas até agora, aqui no bate-papo, a gente estava comentando a importância da educação financeira, não só para os atletas, mas para a população como um todo, coisa que a gente não tem. A gente não teve lá atrás, hoje está mais comum, mas a gente vê ainda que existe uma falha aí no currículo das escolas. Eu sou Robson Campos, tenho 48 anos, um filho de 11, Lucas, santista, ninguém é perfeito. E trabalho no mercado financeiro desde 99, comecei na Espanha, em Madrid, onde eu morei por 16 anos. Já estou há 22 anos aí na estrada. Peguei muito estrada de chão com pneu murcho, né? Dá pra ver. Tô mais morando fora do país, já sofreu bastante. Já sofri bastante. E aprendi, né? Não só academicamente, mas também, né, com o meu próprio trabalho. E agora é um prazer enorme a gente levar um pouquinho desse conhecimento para os atletas. A gente tem alguns clientes, né, que são ex-atletas, atletas, e à medida que a gente foi aperfeiçoando, a gente viu que é um setor muito característico e tem algumas especificidades. Corta. Especificidades. Eu preciso ajudar, eu sou advogado, eu ajudo. Especificidades. Imagina na audiência, né? Às vezes não sai. Tem algumas características que são diferentes das pessoas normais, né? Uhum. E, cara, vai ser... Espero que o pessoal participe, vai ser bastante interessante e bastante importante para o futuro de todos eles. E a gente vai bater um pouquinho mais de papo aqui, a gente explica um pouquinho do que a gente vai falar. Sim, claro. Vamos lá, Rodrigo. Você, Gui, por tudo favor. bem? Olha, meu nome é Rodrigo Diakov, eu sou advogado também há 20 anos, somos colegas. Eu tenho uma filha de 8, somos palmeirenses. A minha filha com 8 anos sofreu bem menos do que eu com 8 anos quando eu era palmeirense. Bem menos que o filho dele com 11, com santista. Bem menos que o filho dele. Minha filha está mais acostumada um pouco agora com... Sou advogado, tem 20 anos. E a empresa surgiu de uma necessidade que a gente verificou de que os dois mundos se comunicam. Somos amigos há muitos anos e entendemos o seguinte: a parte jurídica, na questão de planejamento tributário, na questão de planejamento patrimonial, anda junto com a questão do planejamento financeiro. E aí surgiu a EGNA, a gente pensando em como é que os dois mundos poderiam se unir para ajudar os atletas, não só atleta de futebol. Tudo bem que o atleta de futebol é o que mais... demanda maior? É uma demanda maior, mas assim, tem outras modalidades também. Os caras que vão jogar fora, que são jogadores de vôlei, esses caras também são trabalho, a gente trabalha com eles também. Enfim, tem muita coisa para falar. Tem coisa para falar de educação financeira, tem coisa para falar da questão tributária, tem coisa para falar da questão patrimonial dos atletas, da família. A gente ajuda os empresários, ajuda a família toda, para o cara entender que a carreira é curta, a gente sabe disso, a gente tem contato aqui com bastante ex-atletas e a gente sabe que precisa se planejar. Sim, até a parte de atletas, né? Se a gente parar para analisar, cada vez mais o pessoal do atletismo, o pessoal do vôlei indo para o mercado europeu, cada vez mais. Muito. E as atletas femininas, eu acho que tem mais atleta feminina de vôlei do que masculino fora, na Europa. E o pessoal do basquete indo para a NBA. Então, não só a NBA, também tem um pessoal indo para a Europa, mas eu acho que a NBA deve ter um pouco mais agora, né? Mas tem pelo menos 4, 5 atletas lá, não só temos atletas de futebol americano, beisebol, basquete
E se não me engano tem um atleta do hockey que agora foi para os Estados Unidos. Então assim, não cabe só futebol. Claro que futebol é o esporte nacional, né? A demanda é muito maior no mundo, a demanda de atletas brasileiros para fora do estrangeiro aí é uma demanda muito maior que qualquer outra modalidade, qualquer outro país. Então claro que a gente acaba dando uma atenção um pouco maior para o futebol por conta da demanda, mas acho que é isso, a gente tem muito para falar para muito atleta. Sim. Mas vamos lá começar a falar sobre um pouco do workshop. Qual que é a ideia do workshop? O que vocês querem trazer para os atletas dentro dessa parte de planejamento financeiro, tributário? O que vocês já imaginam que são ainda mais já trabalhando na área, já tendo clientes da área do esporte, que são o que costuma mais ter problema para os atletas e familiares, etc. Gui, a mensagem mais importante que a gente quer passar, quer transmitir para os atletas é a seguinte: a carreira do atleta ela é muito mais curta do que qualquer outra carreira. Você como advogado, você pode trabalhar por 30, 40, 50 anos. Sim. Um atleta vai trabalhar no seu mais alto desempenho 10, 15, 18, 19, assim, já quase que estourando, né? E o que a gente quer levar realmente? Ele tem que aprender, ele tem que colocar na cabeça que durante essa etapa de acúmulo de capital, ele tem que fazer com que, quando ele se aposentar, ele tem que viver até os últimos dias da vida dele com essa quantia que ele conseguiu acumular durante a carreira em si. Né? Então isso aí é o ponto, a mensagem principal que a gente quer transmitir. O outro recado é: dinheiro não aceita desaforo. Então assim, a gente até tem um caso, a gente não vai contar o nome, óbvio, né? De um cliente lá que ele assinou um contrato com um clube grande de 50 mil reais. A primeira coisa que ele fez foi alugar uma cobertura por 40. Falei, cara, mas eu posso pagar, tudo bem. Mas você pode pagar durante quanto tempo? Exato. Né? Então assim, são certas coisas que não é quanto eu posso pagar, qual a minha capacidade de pagamento. A questão é durante quanto tempo você pode pagar, e depois que você não receber, quando esse contrato acabar, você vai renovar um outro contrato tão bom quanto? Nunca se sabe. E se você se machucar? O que você vai fazer? Então tem certos pilares ali que a gente vai levar para o workshop, que para as pessoas e para os familiares entenderem que o dinheiro é finito e que a carreira do atleta ela é mais finita ainda, né? Porque ela acaba antes do que qualquer outro profissional. E o atleta não é uma máquina, né? Não. Então ele é um cara que, se ele tiver um problema em casa, financeiro, ele não vai entrar para jogar do mesmo jeito que ele entra, né? Tranquilo. Então são coisas que a gente procura abordar com a família do atleta, com o empresário do atleta. Fala, tem que deixar o cara jogar. O cara joga e a gente vai ajudar o cara a entender como é que a engrenagem tem que funcionar por trás. Isso é importante. Eu, da minha parte, vou trazer uma questão que o workshop é focado na parte de planejamento financeiro. Eu vou só trazer um pouco da questão tributária, especialmente para os caras que vão jogar fora. Esses caras vão jogar em um monte de lugares aí, e tem algumas questões aqui no Brasil que são um pouco complicadas com relação a isso. E aí, quando o cara vai voltar, o cara pode ter problema. Eu vou trazer um pouquinho desse assunto lá também. Mas a intenção é que o cara desempenhe a função dele, que é jogar. Jogar bem e jogar com tranquilidade. Questões pessoais e questões patrimoniais, aí ele tem que deixar a cargo de outras pessoas lá. Sim, não, nunca é fácil você ter problema financeiro. O atleta aqui que está acompanhando a gente, os familiares de atletas que assistem a gente também, sabem que você tendo um problema financeiro, você ter uma cabeça, como o pessoal costuma dizer, para trabalhar melhor é muito mais difícil para se empenhar no seu máximo. Todos nós, né? Isso não é só para o atleta, exatamente. E aí a gente pensar que no atleta, no futebol principalmente, a gente ainda tem muito problema de atraso de salário. Ontem mesmo eu estava escrevendo um artigo sobre as dívidas trabalhistas dos clubes e a SAF, e como vai ficar tudo. E o levantamento que eu fiz é que 15 dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro atrasaram o salário esse ano. Então é isso. Como que o atleta... às vezes o atleta ali para receber R$1 milhão, só que ele recebe um mês, não recebe 3. Exato. Como que ele se planeja, como que ele se prepara para essa situação que cada vez mais, infelizmente, tem sido vivida pelos atletas, pela grande maioria dos atletas nível A. Mas nos atletas que jogam campeonato da Série B, C, D, atletas que não estão em campeonato nacional, estão só em campeonato estadual, que tem uma demanda de partidas diferente, um tempo de jogo no ano, né? Um tempo de trabalho diferente. Então tudo isso, o atleta tem que pensar. Infelizmente o sistema está assim hoje. Então como que funciona isso? Como que ele pode se preparar para isso? É isso. Se ele gastar
70%, 80% do que ele recebe, se ele não receber um mês, ele faz como? Exato. Então, acho que toda essa parte dentro do planejamento financeiro é muito importante. Né? E a gente vai passar, Gui, como a maneira que a gente trabalha, né? O processo de planejamento financeiro. A gente costuma dividir o patrimônio do atleta em 4. Não só do atleta, mas de outras pessoas também. O primeiro potinho a gente chama de reserva de emergência. Você tem que ter nesse potinho 12 meses o valor que consegue cobrir as suas despesas mensais. Tem que ter lá. 1 ano, você tem que deixar ali na reserva de emergência. O outro potinho para projetos de curto prazo, que a gente considera entre 1 e 3 anos, e os outros 2 potinhos médio e longo prazo. Médio de 3 a 5, 3 a 10, depende da literatura, e projetos de longo prazo acima de 10 anos. E você tem que colocar, tem que separar. Ah, mas eu preciso encher primeiro o potinho da reserva de emergência? Esse sim, esse você tem que ter, porque é obrigação sua conseguir se manter caso, por exemplo, o clube não te pague. Né? Ou caso você se lesione e fique 6 meses e o clube rescinda seu contrato. Né? Tudo bem que aí você vai procurar advogado, vai fazer outras coisas, mas a questão do contrato, o contrato não é garantia de pagamento nenhum, né? Sim. Como você falou, a folha estava atrasada. Se o cara está com a folha atrasada, como é que eu faço para pagar minhas contas? Né? Não. Supermercado, pagar aluguel, pagar carro, empregada, escola das crianças, como é que a gente vai fazer? Para vocês terem ideia, a gente ainda tem muita demanda, praticamente a principal demanda que a gente tem dentro do departamento jurídico do sindicato é essa que o atleta liga e fala, ó, tô aqui no clube, o clube não pagou meu salário e eu preciso que vocês resolvam isso para mim. A primeira coisa que eu falo é, eu não consigo obrigar o clube a te pagar salário. Né? Nem o juiz, se eu entrar com o processo, com uma liminar, o juiz não vai obrigar o clube a pagar salário, ele vai mandar o clube pagar. Se o clube não pagar, a gente vai ter toda uma discussão jurídica, uma demanda, um processo. Pode demorar anos. Pode demorar, não, com certeza vai demorar anos, pelo menos 1 ano vai demorar. A média hoje de distribuição do processo até recebimento é uma média de 5 anos. Essa é a média. Tem gente que recebe em 3, tem gente que recebe em 10, 12, E as 15. contas vencem no mês. Exato. Né? O boleto continua Então chegando. é exatamente isso que o atleta tem que cada vez estar mais atento. Isso não é só o futebol, a gente sabe que outras modalidades também acabam tendo esse problema, infelizmente, né? Porque os clubes, de uma maneira geral, eles estão muito preocupados com o desempenho desportivo do clube, do atleta, né? O clube tem que ganhar título. Essa é a cabeça da grande maioria dos dirigentes. Mas o nosso entendimento aqui é que o clube tem que ganhar título, concordo plenamente, mas não a qualquer custo. Claro. Né? Não ao custo de você transformar deixar uma família sem... E você criar uma demanda para você mesmo que você não pode pagar. Que é o maior problema que a gente tem hoje. Os clubes vão lá, contratam e não tem dinheiro para pagar os atletas. Então, como eles podem se assegurar de alguma maneira para que não venham sofrer com isso? Que a gente teve de atleta despejado já, vocês não têm ideia. E para isso tem uma regra de ouro, que é primeiro pague-se a você mesmo. Sim. Quando você recebe o seu salário, a primeira conta que você tem que pagar é com você. É a primeira conta. Aí você vai montando aqueles potinhos lá, as suas caixinhas de projetos. E o fundo de emergência é o primeiro que você tem que encher, deixar ele cheinho. O que acontece? Você tendo esse colchão, essa emergência, você sabe que se o clube não te pagar 1 mês, 2 meses, 3 meses, você tem as suas necessidades mantidas. Aí você consegue dar o melhor rendimento em campo, você consegue dar o melhor rendimento em quadra, no tatame, na pista, onde seja, e você fica livre de outros problemas que poderiam te prejudicar no teu rendimento, né? Claro. E o dinheiro tem que ser o último. O dinheiro tem que ser o último dos problemas. O dinheiro não pode ser o primeiro. O dinheiro ele é só um meio. Ele não é o fim. O problema do dinheiro é saber como você vai investir. Tem que ser esse. Exatamente. Essa tranquilidade, né, ajuda o cliente, né, ajuda o atleta a tomar a decisão. Se o cara não tem ali para pagar o próximo mês, ele não vai ter uma decisão tranquila. Não vai. Ele, doutor, você precisa processar o clube, doutor, você precisa... Porque ele não tem tranquilidade. Ao passo que, não, eu tenho 1 ano de salário, 1 ano acaba, 1 ano passa, 12 meses acabam assim. Só que uma coisa é você falar para ele, olha, eu vou processar e talvez em 1 ano a coisa se resolva. Se ele tiver 1 ano de reserva, esse cara vai estar... Pelo menos ele vai conseguir desempenhar e ele vai conseguir decidir sobre a carreira dele, vou sair do clube X, vou pular para o clube Y, com tranquilidade. E nesse 1 ano ele se prepara para outras possibilidades. Exatamente. Esse é o ponto. E assim, não é só o atleta, né?
Quem se planeja dessa forma? A gente conversou isso antes aqui. Quem? Um advogado se planeja dessa forma? Acho que o advogado se planeja muito bem. O advogado... Conheço alguns. O advogado que ele gosta de ouvir mais do que eu te amo é peço alvará. Né? Peço alvará de pagamento. Mais do que eu te amo. Então, essa tranquilidade, o atleta... E aí, reflete tudo, né? Reflete no trabalho, reflete em casa, reflete em todos os lugares. Por quê? O cara não tem tranquilidade para pensar, ó, eu vou processar o clube, eu não vou processar o clube, agora é hora, agora não é hora. Essa é a reserva de emergência. Agora, uma pergunta para vocês, que é uma coisa que eu acompanho daqui, dos atletas de maneira geral, estando no meio esportivo, mas vocês com os clientes no meio do esporte, acho que podem responder isso melhor que eu. O que eu acompanho muito é que os atletas, não só do futebol, de qualquer outra modalidade, eles têm uma mudança de patamar muito grande quando eles acabam dando certo, que se fala, né? Aí eu não estou nem falando de ganhar milhões, não. Estou falando de atleta que sai de uma categoria de base ganhando salário mínimo, mil e poucos reais. Não, começa a ganhar 10 mil. Ele saiu de 1.000 para ganhar 10 mil. E eu acompanho que, assim, de uma maneira geral, eles automaticamente, por ter vivido um momento de muita escassez, né? Eles acabam vivendo nos 10 mil e não fazem essa transição. Então, assim, imagino que nós, de uma maneira geral, carreiras normais, a gente vai tendo ganhos esporádicos, mas assim, ganhos percentuais, né? É difícil a gente sair de um lugar para outro e ganhar o dobro, 3, 4, 10 vezes o seu salário. E o atleta acontece muito isso. Às vezes ele está ganhando R$1.000, vai para ganhar 10. Depois ele está ganhando 10, vai para ganhar 50. Quanto isso muda na carreira? Porque eu vejo assim, os atletas, o gasto de vida deles vai acompanhando o que eles recebem. E aí essa parte de economizar, de planejar, acaba ficando pelo caminho, porque ele está querendo viver ali, pô, agora eu tenho uma situação que eu posso... todo mundo posso brinca... pagar o aluguel da cobertura. Não, é isso. 90% do meu salário. Posso comprar meu carro, né? Quer comprar um carro, um baita de um carro. Então, assim, né, eu acho que o que eu tento passar para os atletas que a gente atende aqui é vai devagar, né? Sim, né? essa é a ideia. Essa é a ideia. Eu acho que é o principal. Eu imagino que é isso que vocês enfrentam por aí também. A gente educa, né? A gente educação. A gente trabalha com os meninos lá de baixo. Que ainda não, como você colocou, ainda não deram certo. Mas vão dar. E quando derem certo, eles vão chegar no momento que, olha, eu já sei aqui como é que eu vou fazer. É difícil, para todo mundo é. Para nós é difícil. Se eu ganhava X, passei a ganhar 10X. Pô, eu também quero ter um carro melhor, uma casa melhor. Você vai mudar o seu patamar, né? Claro. Agora, se você trabalhar isso e plantar essa sementinha no atleta desde pequeno, por isso que não é só atleta de milhão, que você falou. Plantar essa sementinha no cara, o cara vai... Quando ele chegar nesse patamar, ele vai estar preparado. E o ponto importante na educação que a gente leva é tratar juntamente com a família. Porque a família é parte muito importante na vida e no desempenho do atleta, né? Se ele não tem as coisas em casa bem resolvidas, muito dificilmente ele vai conseguir dar o melhor dele, desempenhar na função que ele tem que desempenhar, né? E a gente trata... porque o atleta, ele tem que se preocupar em treinar e depois em jogar, ou correr, ou nadar, o que ele for fazer. A cabeça dele tem que estar livre de tudo. E a coisa que ele não deve levar para o treino, para o jogo, para o campo, é preocupação financeira. Isso ele não pode levar, de forma alguma. Então a gente trabalha com os familiares para que auxiliem o atleta, porque o que acontece hoje? Tem muito atleta de alto rendimento que tem não vou falar carga, porque não seria essa palavra, né? Mas ele leva com ele 20, 25 pessoas. A gente tem muitos casos, muitos exemplos aí de pessoas que estouraram e ele tem um certo dever, né, com a família, com alguns amigos e tal, e ele banca o custo de vida dessas pessoas que vão com ele. Então a gente conversa com o núcleo familiar e com os amigos, cara, para de ficar pedindo dinheiro pro cara, deixa o cara jogar, né? Olha, se hoje, poxa, antes você não comia filé mignon todo dia, camarão todo dia, você não precisa comer todo dia de novo, come 1, 2 vezes por semana, não tem problema. Se você deixar de comer um dia filé mignon, camarão, não vai fazer mal para você. O que você não pode é ficar enchendo o saco do atleta, que está faltando carne em casa, que está faltando camarão em casa, que o jardineiro não vê. O atleta tem que ficar tranquilo. Ele acaba virando responsável financeiro por muita gente. Exatamente. Né? Tem muitos casos, muitos, né?
E o principal é fazer com que essas pessoas entendam que o atleta, ele não é uma fonte infinita de dinheiro, que ele não é uma árvore ali que você vai ficar regando e vai cair nota de R$100, não vai, ou nota de $100 ou €500 não vai cair, né? Que existe um final para aquilo. E tem que saber que o que ele acumular durante esse tempo, ele vai precisar disso depois. Porque ele vai se aposentar com 35, 36, 37, 38 anos e ele vai viver até 90. Essa é a importância. Ele tem que saber que o que ele acumular nesse período, que ele está no auge, que ele vai viver mais 40 anos. 40, 50, 45. E não só ele, a família inteira dele. Eu acho que até uma coisa que o atleta precisa entender de uma maneira geral é que ele não tem responsabilidade financeira sobre essas pessoas. Ele pode ajudar, assim como ele foi ajudado pelas pessoas. Exato. Mas ele não tem essa responsabilidade financeira de ter que arcar com as vontades e uma coisa é você não deixar um familiar passar por uma situação de necessidade, outra coisa é você tem que bancar luxo para pessoas, né? Mas você sabe, nesse ponto eu penso o seguinte, é difícil pro atleta, e não é só pro atleta, é aquele cara que quando ele estava lá no terrão, os caras eram amigos dele, né? Os caras estavam com ele. Comeram grama com ele. Hoje ele não sabe quem está do lado dele, se é realmente amigo dele. Então ele sente essa responsabilidade de trazer o cara junto. E a gente até entende. O que precisa mostrar é como é que isso tem que funcionar. Sim, claro. Como é que isso tem que funcionar. Porque até assim, é nobre. Né? O cara olha, esse cara jogou bola comigo no terrão. Aí agora que eu tô bem, eu dei certo, o cara não deu. Vou deixar ele pra trás. Por qualquer questão que seja, eu vou deixar o cara pra trás. Não, eu entendo mesmo. É que eu tô falando assim, que eu imagino, acho que o atleta tem que cada vez estar mais ciente. Uma coisa é você ajudar uma pessoa que te ajudou, ajudar uma pessoa que você quer ajudar. Outra coisa é você bancar luxos, que a gente sabe que infelizmente acontece. Não é isso. Mas o meu pai quer trocar de carro. Calma lá. Né? Qual a sua responsabilidade sobre a vontade e desejo do seu pai, por exemplo? Fala numa boa isso. Um ponto que eu trabalho bastante lá na empresa, que é a questão, é uma empresa. O atleta é uma empresa. É uma empresa. E ele tem que trabalhar. Eu sou advogado egresso de empresa, de advogado de empresa. Então, assim, o atleta é uma empresa. E ele tem que ser tratado como uma empresa. Ele tem que ser olhado, não só sobre o aspecto tributário, fluxo de caixa, uma empresa. E nós estamos falando de um cara que ninguém quer, mas amanhã ele pode quebrar. Sim. Quantos casos a gente viu aí? Quantos caras que eram, assim, que iam ser melhores do mundo e quebraram? E aí esse cara tem essa reserva de emergência, esse cara tem essa... Né? Pouquíssimos tem. A gente tem, assim, casos lá no escritório, que assim, a gente quer, inclusive, fazer esse trabalho, vamos trazer o cara para falar. Porque a gente conhece muitos, mas muitos, que foram muito bem sucedidos. Fizeram um bom contrato, mas o segundo já teve problema de lesão, ou não conseguiu desempenhar, e depois o contrato caiu para um clube que pagava metade do que recebia. E é isso também que o atleta tem que estar muito ciente, é que assim como ele pode ter essa ascensão muito grande, essa subida muito grande, a descida também pode ser muito grande, que é isso. O atleta faz um contrato desde 3 anos e fica um ano machucado, no último ano de contrato. E aí, faz como? E a descida é mais rápida que a subida. Com certeza, com certeza. É bem mais rápido que a subida. E sem contar essa parte, é isso. São 10 anos no topo. No topo. 10 anos, você está falando assim, dos 20 aos 30 no topo. Se você for pegar, às vezes é 4 anos no máximo de desempenho do atleta. Para uma carreira, dos que chegam muito, a média de carreira de atletas é 9 anos, a média. Mas vamos pensar, os atletas que dão mais certo e acabam puxando um pouco mais, 12, 13 anos. Você tem 4 anos para ganhar dinheiro de verdade, para poder depois... É um único contrato. E assim, não é só viver o resto da vida, mas assim, às vezes é o tempo que ele tem ali 3, 4 anos para se restabelecer profissionalmente. Parou de jogar bola, ele não vai aposentar. Ele vai fazer o que agora? Exato. Se você tem uma situação financeira mais tranquila, você pode escolher o que você vai fazer. Se não, você vai trabalhar com o que aparece. E aí? A gente está preparado para o que aparece? Na tranquilidade que o Rodrigo comentava agora há pouco. O fato de você ter a sua vida financeira organizada é o que te deixa tranquilo para tomar boas decisões. Sim. Em todos os aspectos. Numa recondução de carreira, até mesmo os próprios investimentos. Você não precisa fazer investimento mirabolante que te vai dar 80% de não investir de lucro, em criptomoeda, 20% ao mês. Não existe. Isso aí é outra coisa. Isso não é só para atleta, né? Isso não é só para atleta, né? Tem que ficar atento para golpe. Porque tem uma coisa básica em economia que todo mundo deveria saber, que é a taxa básica de juros, a famosa Selic. Hoje está em 13,75.
alguma coisa que te prometer pagar mais do que isso, abre o olho. Né? Então, poxa... Rendimento de 15% mensal não existe, eles têm que explicar. Não existe, não tem margem. Outra regra de ouro, né, do mercado financeiro é não tem almoço grátis. Não tem almoço grátis. Não existe. Não tem. Não existe. Isso aí é... E a gente vai falar um pouquinho também como se precaver de alguns golpes, né? Qual é a... Porque sempre tem alguém que vai chegar... o atleta, ele é muito... ele é muito glamourizado, né? Então... Todo mundo acha que todos os atletas são milionários. Então, a via de chegada, quando alguém chega perto dele, fala, cara, pô, tô com um investimento excelente aqui pra você. Então, você tem que tomar cuidado com certas coisas, não é? Fala, pô, legal, então eu vou entrar nisso aí, eu vou te dar 10% ao mês. Cara, não. Não. Não tem como, não né? Tem como. É muito difícil. Não existe. E a pessoa afirmar... Existe essa rentabilidade? Existe. Primeiro que não mas existe. Mas assim, é muito difícil. Rentabilidade garantida. Começa por aí. Exatamente. Começa por aí. Mas no meio jurídico é a mesma coisa. Né? Falar, não, esse processo é ganho, essa causa é ganho. Não existe. Processo é ganho. A possibilidade de ganho é alta isso, ou baixa. Aí vai lá e mas é impossível, nada é impossível. E nada é garantido também. Porque você está tratando de uma situação meio, uma situação fim, né? Então, você pode discutir muita coisa dentro disso. Uma coisa que eu ia perguntar para vocês, que eu vejo que os atletas têm muita dificuldade na parte jurídica, que é de procurar o advogado antes de ter um problema. Procurar exatamente para esse planejamento. Vocês também enfrentam a mesma situação? Os atletas, eu vejo que eles têm medo de procurar e perguntar, gente, se eu fizer um planejamento, quanto custa, como funciona, como que eu pago isso? O que a gente percebe é algumas questões, né? A questão do contrato com o clube, vocês estão cansados de saber, sabem muito mais do que nós, inclusive. A questão do contrato com o empresário, que também o cara vem lá de trás, prestou um trabalho para ele, prestou um serviço para ele. Mas assim, todo mundo, né? Não é só o atleta. Não gosta de planejar, né? Não pensa em planejar. Amanhã o cara tá ganhando 10x, como a gente falou, não deu tempo de se planejar. Não deu tempo de olhar para esse lado. Então assim, a gente enfrenta bastante. Quando o cara chega lá e fala assim, doutor, eu já casei. Como é que vai ficar o planejamento? Doutor, eu já estou mandando dinheiro de lá para cá para comprar imóvel aqui no Brasil. Como é que fica isso aí? Ou já mandei, que é pior ainda. Já mandei. Eu tenho. Tô mandando dinheiro há tanto tempo. Tô mandando dinheiro. Quanto tempo você saiu? Eu saí tem tantos anos. Isso aí é muito do nosso trabalho lá. Olha, eu saí e agora tô mandando dinheiro para cá, tô comprando imóvel aqui. Pode, doutor? Eu falo, pode, mas como é que você está fazendo? Esse trabalho, essa orientação, a gente faz pro atleta. Lógico que quando você pega do começo, que o cara tá aqui e vai para lá, se ele já sair com isso resolvido, muito melhor. A gente costuma dizer o seguinte, a gente é um arquiteto, a gente faz o projeto. Fala pro cara, esse é o projeto, tanto financeiro quanto jurídico. Não sou eu que trabalho, eu não trabalho lá com o contrato dele com o clube, eu não trabalho lá do contrato dele com o empresário, não é minha área, não é nisso que eu atuo, que nós atuamos. Nós atuamos no planejamento patrimonial e financeiro do cara. Só um ponto importante, Rodrigo. Muita gente confunde, vou fazer um planejamento patrimonial, mas isso é coisa para milionário. Não era isso que eu ia perguntar. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Planejamento é para todo tipo de renda, qualquer valor de patrimônio. É um planejamento patrimonial. Não é um planejamento milionarial, né? Quanto mais dinheiro a pessoa tem, menos ela precisa de planejamento. Ela tem dinheiro. O Rodrigo tem um caso engraçado do terreno. Assim, é simples. É simples. Uma das minhas primeiras clientes, a empresa ainda não existia, a cliente me perguntou, falou, doutor, você é coisa de milionário, vou planejar? Eu tenho um galpãozinho, doutor, só um galpãozinho e tenho 3 filhos. Falei, pois é, se esse galpãozinho, se a senhora morrer hoje, 2 filhos quiserem vender e um não quiser, não pode. Não pode. Agora, a senhora tem uma empresa que esse galpão faz parte dela, a senhora vai colocar lá que se 2 votantes decidirem pela venda e um não, ele vai ter que respeitar a maioria. Uma coisa é quando é herança, outra coisa é quando é empresa. Então eu falei para ela, minhas primeiras clientes, falei, olha, não é coisa de milionário. É muito pelo contrário, porque assim, quanto menos você tem, mais você tem que proteger. Exato. Aquilo é tudo que você conquistou. Essa senhorinha lá dos meus, não quero denunciar a minha idade aqui, 20 anos atrás da advocacia, era o que ela tinha de uma vida. Quanto menos, mais bem administrado para você estar. E um outro ponto relevante é que o atleta, a ascensão é muito rápida. Porque a gente está falando de queda. Mas a gente tem que falar da ascensão. Como começa tudo isso? O cara sobe muito rápido. Ascensão. O cara sobe muito rápido também. Isso é legal. Quantas profissões têm
tem essa possibilidade. Hoje eu estou no Palmeiras, na base do Palmeiras com 16 anos, amanhã eu estou no Real Madrid. São clubes mais ou menos do mesmo nível, né? Mas, são clubes mais ou menos do mesmo. São clubes mais ou menos do mesmo nível. Dessa polêmica. Tá, vamos falar. É que a moeda só que é outra, entendeu? Mas vamos lá. A gente tá falando de queda, né? Pô, ruim quando o cara vai parar. Mas na ascensão, se o cara já tiver se planejado, por isso que não pode começar depois. Esse cara vai casar. Tem que casar. Esse cara vai ter filho. E aí, esse cara viaja. A gente teve um caso trágico aí da Chapecoense. Caso trágico. Como é que ficou esse pessoal? Como é que ficou essas famílias, cara? Entendeu? Você encerrou. Então, assim, a parte boa que é o cara subir, que é o cara ascender, o cara tem que ascender preparado, o cara tem que subir preparado. Então ele vai estar preparado. É o que eu disse, você tem que olhar ele como uma empresa. E gera renda, ele gera renda. Só que é muito frágil. O cara se machuca, a gente já falou isso, cara. Então, assim, essa ascensão, que é legal, ela tem que ser cuidada. E não é só sob o ponto de vista de dinheiro. A ideia da empresa surgiu por isso. Não é só sob o ponto de vista de dinheiro. É o patrimônio dele. Casamento, compra de imóvel, compra de casa, compra de carro. Nós não vamos falar para ele que o cara não compra o carro. Não vamos falar isso para ele. Jamais, não é a nossa função. Agora, tem que estar na caixinha aqui, que o Robson falou. Tem que estar nessa caixinha aqui. Dá para comprar? Sobrou para comprar? Você vai fazer isso aqui. É difícil, são jovens. Nós também já fomos jovens um dia. Primeiro honorário que você ganhou. E isso, entendeu? Eu acho que também é uma coisa que o pessoal às vezes fala muito do atleta. O atleta ganha primeiro dinheiro, sai comprando casa, carro, não sabe. Gente, nós temos que pensar que são jovens, que a grande maioria das vezes viveu na escassez e de repente ficou rico, com 20 e poucos anos. É isso, a gente teria de cabeça para isso? Exatamente. Você julgar de fora é muito fácil. Imagina um menino de 20 anos que está ganhando, que seja 100 mil reais por mês. Pô, é muito dinheiro. Como que ele vai saber administrar isso? Como que ele vai saber controlar isso? A gente fala muito, Gui, viva um degrau abaixo. Né? Se você tem um salário X, fala, poxa, então eu vou manter um padrão de vida de X. Só que daqui 2, 3, 4 anos, quando você renovar o contrato, pode ser que você não tenha a renovação pelo mesmo valor. Você vai ter lá de 0,9x. Você vai conseguir viver com 0,9x? Com 90% de X, né? Sim. Então, se você não levar a vida no mesmo padrão que você poderia levar, né? Porque, se você ganhar 100 mil reais por mês, eu posso gastar 100 mil reais por mês, né? Mas tentar viver um degrauzinho abaixo. Isso aí vai te deixar menos pobre ou mais rico? Não. Você está vivendo ali, não está extrapolando o seu limite, né? E está conseguindo controlar o seu ímpeto. Porque o ser humano, ele tem essa necessidade de falar, mas eu posso e eu quero, então eu vou lá e vou fazer. Então, você vivendo a 90% da sua capacidade, você vai controlar esse ímpeto, né? De só comprar por comprar, só de ter por ter. Isso é muito importante, porque aquilo que a gente comentava no começo, dos potinhos, né? Da reserva de emergência e tal, pague você mesmo. O primeiro boleto que você tem que pagar é o seu. Pô, ganhei 100 pau. Quanto que eu vou pagar pra mim? Aí tem as regrinhas lá, né? Que no workshop eu vou falar. Mas adiantando, cara, 20% é seu. Paga você. Esse é cara, o bem mais importante que tem é você. Seu futuro. Não é seu carro, não é sua casa, não é a escola do seu... Não, é você. Porque sem você não teria nada disso, né? Então tem que pagar você primeiro. E a gente pensou na empresa voltada pro atleta. Por quê? Porque essa dificuldade é maior no seguinte sentido. A ascensão e a queda. É o que a gente vem falando aqui. Eu sou advogado há 20 anos, o Robson é do mercado financeiro também. Eu vou tratar com um executivo, eu tratar com um advogado, vai ser diferente. A ascensão do cara é mais lenta. A ascensão de carreira do cara é mais lenta. É mais tempo a se preparar. O cara fica mais tempo lá em cima. O cara é um advogado com 50, 60, 70 anos, até um advogado melhor. Uhum. Né? Então, assim, olhar para o atleta, por que a gente falou, o cara pode dar esse mesmo produto, essa mesma... Nós vamos inventar uma roda. Para o atleta, para o executivo, para o advogado. Só que tem uma diferença. Além das diferenças peculiares, direito de arena, essas coisas que você sabe, mas aí são coisas técnicas, né? Tem a diferença tem que tratar, tem que olhar para esse cara, não adianta, né, falar para ele, você vai poupar um pouquinho, não tem que poupar um pouquinho. Sua carreira faz assim, Você tem que poupar muito. Sua carreira faz assim.
ela não tem um platô, ela não fica lá em cima, né? Às vezes com 30 anos o cara tá tendo que parar de jogar bola. E aí o cara vai se arrebentar, jogar não sei aonde, porque o cara não pode parar. Então, a gente decidiu focar no atleta, a gente gosta de esporte, gosta de futebol, e a gente falou assim, olha, já é o que eu faço, já é o que você faz, vamos montar uma empresa voltada para esses caras. Para quê? Porque a ascensão deles é rápida, essa é a diferença. Eu tratar um executivo, falar para ele, ó, vai poupando de pouquinho, tá tudo, o cara tem 40 anos de carreira, dá pro cara poupar de pouquinho. Entendeu? O planejamento é a mesma coisa, só que diferente. Por quê? Porque é um atleta, ascensão rápida e queda rápida. Então foi isso que nós olhamos quando nós montamos a empresa. E para o atendimento, que acaba chamando atenção, para a molecada que está começando, tantas vezes na categoria de base, para a família dele, ou o cara que está no seu primeiro contrato de trabalho, como que funciona o atendimento para esse público? Que às vezes que a gente está falando, está na ascensão aí. E qual que é o tipo de atendimento, o que vocês acostumam aconselhar e acompanhar mais para esse tipo de atleta que está antes de estourar ali, antes de ter uma possibilidade de ganho? Qual que é a educação que vocês acham mais importante passar para esses familiares, para esses atletas que estiver cuidando da carreira? Não tem receita de bolo, né, Gui? Cada caso é um caso, por isso que até o nosso trabalho é completamente individualizado, né? A gente fala com... primeiro, como que a gente trabalha? A gente gosta muito de dar palestras e workshops nos clubes de futebol e clubes de vôlei e basquete. Porque ali você dá uma geral de tudo, qual é o ciclo financeiro da vida do atleta, né? E a partir dali a gente marca os atendimentos individualizados. E a gente nota, cara, a gente é como um médico, sem querer, não é nem menosprezando e nem supervalorizando a profissão da medicina, não é isso. Mas a gente como se fosse um médico, a gente dá chega ali, o cara ele vai contar a vida dele, como que tá agora, e a gente vai passar um diagnóstico para ele. E médico também dá notícia ruim, né? A gente também dá. Tem que dar às vezes, né? Se Então, faz necessário. Cada caso é um caso, não tem receita de bolo. E à medida que a gente vai conversando e a gente cria esse vínculo, essa confiança, então sim a gente vai educando e orientando para que ele já tenha uma vida financeira saudável desde o começo. Né? Para quando ele vai assinar aquele contrato lá de 10 pau, que ele está ganhando 800, ele já saiba o que ele fala, putz, já ganhei esses 10 aqui, então eu sei que eu tenho que guardar. Como que eu tenho que lidar com 10, isso? Tem gente que até guarda os primeiros 10, em vez de gastar. Fala, pô, já tô com minha reserva de emergência. Se eu gasto 1.000 por mês, minha reserva de emergência tá pronta, eu já posso ir para os outros potinhos lá. Já posso comprar um carro financiado, já posso comprar alguma outra coisa, já posso dar uma lavadora nova para minha mãe, e por aí vai. Né? Então, é muito importante a gente criar esse vínculo com o atleta para ele ver que o controle da vida financeira quem tem que ter é ele. Sim. É ele que tem que ter o controle. Eu acho, e uma coisa que eu gosto muito de conversar com vocês é porque vocês explicam a parte financeira sem complicar. Porque uma coisa me irrita conversar com o pessoal do mundo financeiro que começa no jurídico, no mundo do direito é juridiquês. Não adianta. O pessoal não é passivo, é ativo. Eu falo outro dia, cara, o cara não sabe nem o que é passivo. Eu, há pouco tempo atrás, não sabia o que era diferente de passivo e ativo. O que você quer dizer que é passivo, que é ativo, que não é, né? Que é isso, às vezes o pessoal tá ali muito comprando o que a gente chama de passivo, que são coisas que te dão maiores gastos, só te dá gasto, do que coisa que te dá algum retorno, né? É isso. O atleta, às vezes, ali no desespero, quer comprar casa, quer comprar carro, isso tudo, de uma maneira geral, acaba virando maiores gastos, vai gerando maiores gastos, né? E nenhum dá um retorno. Não tem, o pessoal fala, investimento, acho que é uma coisa muito complexa. Não, se é muito complexo para você, procura o pessoal da Ed. Porque é verdade. Porque é isso. Pode procurar que a gente vai atender com muito prazer. Claro, porque é isso, é explicar o que é isso para o atleta. Como que ele pode gastar esse dinheiro. Às vezes um imóvel pode ser um ativo, pode, mas em regra ele vai te dar gasto de algum momento, às vezes uma reforma, uma pintura que seja, ele acaba virando um gasto. Agora, se você vai investir isso no mundo financeiro de maneira geral, isso não vai te dar gasto. Né? Então já vira um ativo de uma maneira diferente. Já começa a olhar com outro olhar para isso, né? Você falou que a gente não fala juridiquês e economês, que de vez em quando escapa, viu? Não, faz parte. De vez em quando escapa, mas não faz tem mais problema. forte que a gente. Mas a gente explica. É mais conversa com os nossos pares, a gente vai acostumando, pegando algumas manias. O brasileiro tem, né, acho que a minha opinião, até por causa da moeda, né, por causa dessa instabilidade política que nós vivemos uma vida, né? A gente costuma dizer que tem uma geração aí que não sabe o que é inflação como a gente soube, né? Como nossos pais souberam. Eu ainda não sei. Sou mais novo. Ainda não sei a idade. Mas aí, o que a gente vê? Tem um atleta, inclusive, imóvel.
Ninguém falou que imóvel é um mau negócio, não estamos aqui para falar isso. Agora, por exemplo, eu, na minha parte lá da empresa, como ele comprar esse imóvel e assim, como ele tratar esse imóvel, principalmente sob o ponto de vista tributário. Porque ele vai ter ganho substancial com relação a isso. Então ele pode comprar, como é que ele vai comprar? Na pessoa física, na pessoa jurídica? Ele vai comprar para quê? É para aluguel ou é para morar? Vai comprar na planta ou vai comprar pronto? Vai comprar na comprar para reformar? Exatamente. Muita coisa, exatamente. Né? Isso aí, ninguém está dizendo que o cara tem que vender todos os imóveis que ele tem aqui e botar em renda fixa. Botar tudo em renda fixa, não é isso. Agora, eu entendo e eu participo em partes desse pensamento. Comprar imóvel, o cara gosta de comprar imóvel, o cara investe. Nós temos casos aí de clientes, é só imóvel. Agora, como é que ele manda esse dinheiro de lá para cá? Pode mandar? Pode mandar, do jeito certo pode mandar. Então vamos entrar em outra coisa que eu tinha anotado pra gente conversar aqui, gente. Parte de residência fiscal, saída do país, entrada no país, que é uma coisa que dá um workshop só disso, se a gente quiser fazer. E é muito comum as pessoas fazerem as coisas erradas. Porque é isso. Para um atleta, hoje o maior núcleo de saída de atletas é Brasil-Portugal, disparado, se não me engano, na última janela. Coisa de 70% das transferências foi Brasil-Portugal. Atletas do mundo. Atletas brasileiros saindo daqui indo para Portugal é a maior que tem. E aí, os atletas brasileiros devem dar 80% das negociações, das transferências de atleta. Então é isso. Tem atletas saindo daqui para jogar na Argentina, Colômbia, Paraguai, América do Norte, América Central, Europa, Ásia. Tem tudo. Como funciona isso para vocês, por mais entendendo que são casos e casos? A gente falou um pouquinho fora do ar aí sobre isso, né? É assim, cada país tem a sua regra. O Brasil tem acordo com alguns países e outros países não. Na maioria das vezes, esses acordos, eles tratam especificamente, inclusive, do atleta, do praticante de esporte. Ele coloca lá, tem um tratado Brasil e Alemanha, que não vigora mais, mas ele tinha lá o que era um empresário e o que era um desportista, eles chamavam. Então, assim, existe a regra do Brasil, como vai, como volta, como traz o dinheiro, como manda o dinheiro. Não tem nada de doleiro, não tem nada de ilícito. A legislação prevê como é feito, de que forma é feito, inclusive sob o ponto de vista tributário. Mas é um cuidado que, às vezes, o cliente não tem, ou tem parcialmente. Porque está mal assessorado. Eles informam ele até a página 2. E aí, qual é a maior implicação disso? É o que você falou, dá para fazer um workshop só disso. Então, também não quero entrar no juridiquês nem ser muito chato, mas a maior implicação disso é a seguinte: tudo que ele ganhar aqui e fora, a Receita vai dar uma mordida. E aí, nada que esse nosso planejamento aqui seja feito, vai valer a pena. A gente tem casos em que, assim, a mordida do leão comeu reserva de emergência, comeu tudo. Por quê? Porque a Receita está aí para isso. A Receita, eu costumo dizer o seguinte, o Robson fala muito isso: ainda bem que eu estou pagando imposto, quer dizer que eu estou ganhando. Né? Ninguém está dizendo aqui para não pagar imposto. Sim. Ainda bem que eu estou pagando imposto. Agora, precisa tomar alguns cuidados. Brasil e Portugal, Brasil e Espanha, Brasil e Ucrânia, Brasil e Estados Unidos. Cada país tem uma regra. São acordos que são de tratamento fiscal, bitributação. Antes, né, quando não eram só atletas, o cara chegava lá no escritório e falava assim: olha, eu vou me mudar para Nova Zelândia. Eu quero trabalhar na Nova Zelândia. Calma. Você olhou. Não está muito na mão do atleta, mas no cara aqui, vou deixar aqui a minha casa e vou trabalhar com alguma coisa na Nova Zelândia. Esse cara, como é que é o tratamento na Nova Zelândia? Como é que vai ser quando ele voltar? Como que é o imposto de renda? Como que é o imposto de renda? Como é que é o imposto de renda? Como é que o Brasil trata o que você recebe lá? E como é que lá trata o que você recebe aqui? Eu posso ter aluguel no Brasil? Não, e até uma coisa importante a gente falar para os atletas, que fiquem atentos cada vez mais, a gente estava conversando sobre imposto de renda. Sim. É isso, né? A gente tem alguns casos, um caso que ficou famoso no meio do futebol, foi a situação do pessoal dos atletas saindo da China. Por quê? A China, quando na época o presidente de lá, ele isentou o pagamento de imposto de renda dos atletas de futebol. Então os atletas de futebol não tinham pagamento de imposto de renda. E aí agora,
2 anos atrás, ou 3 anos atrás, não lembro exatamente a data, ele tirou isso e por conta dos altos salários, o imposto de renda era de 49% a 50% do salário. Então, é isso, o salário dos atletas caiu pela metade. Até uma das coisas que acabou fazendo o Hulk ficar mais, se incentivar a voltar para o Brasil foi isso, que o salário dele ia cair pela metade. Então, caindo pela metade, quanto vale a pena você morar na China ou no Brasil? Então, isso, às vezes o atleta sai daqui, recebe uma proposta de fora e não para analisar isso. Às vezes ele tem 2 propostas na mão, uma, sei lá, dos Estados Unidos, outra da China. Ele vai na maior... Qual a informação que você tem? Exatamente. Qual que é o seu salário líquido que você vai receber? Como que você vai receber isso? São coisas que o atleta tem que estar atento. Um ponto muito importante o cara tem... a gente até especializou... Eu trabalhei com câmbio muito tempo, né? Eu acho que 14 anos da minha vida eu trabalhei com câmbio, em todas as áreas do câmbio. E a gente se especializou também nessa questão da internacionalização, tanto da Égide, quanto o preparo dos atletas quando eles estão aqui e vão para fora. Né? Teve um caso, o cara foi e ele começou a mandar dinheiro. Recebia o salário, mandava dinheiro. Aí tava tudo errado, né? Comprou casa, comprou imóvel, terreno e tal. Cara, aí falou, não, foi fazer a declaração, o ajuste do imposto de renda dele. Falei, tá, mas você não tinha nada e agora você tem 10 imóveis? De onde veio, né? Tanta coisa assim. Qual lastro? Não, eu jogava em tal time lá, pô, na Espanha. Falei, tá, mas e como é que você manda o dinheiro? Não, eu dava lá pro meu secretário e ele mandava. Cara, foram ver, ele tava dando dinheiro. Porque é aquilo que eu falo, o atleta ele tem que se preocupar em desempenhar a sua função, que é o esporte. Tem que jogar, tem que nadar, tem que treinar, é isso que ele tem que fazer. Como ele delegava essa tarefa pro secretário dele, o secretário tava mandando dinheiro com doleiro. Aí quando foram puxar, cara, tudo veio via doleiro. Então o dinheiro entrou no Brasil ilegalmente, ele teve um processo por conta disso. Quase que ele vai preso. Então esse é outro ponto que a gente também orienta. Inclusive a gente tem acordos com, não só com bancos, né, mas com escritórios de family office e tal, no mundo inteirinho. Se o cara for para a Suíça, a gente sabe, a gente vai auxiliá-lo e orientá-lo como proceder lá na Suíça. Se o cara for para Portugal, a gente tem lá os nossos representantes em Portugal. Se ele for para os Estados Unidos, a gente tem nossos representantes. Então assim, ele já sai daqui preparado. Inclusive na internacionalização do atleta. Ele sai daqui preparadinho já para fazer tudo da maneira correta para que ele não sofra as consequências no futuro. E é isso, o atleta não precisa saber isso, ele precisa contratar pessoas que saibam. Exatamente. Exato. Não pode deixar isso... Ele tem que se preocupar em ser atleta. É isso, não só na parte financeira, parte jurídica, em tudo na carreira dele. Ele não pode estar preocupado... O que está no contrato dele? Qual que é a cláusula X, Y, Z? Aqui é legal, estou mandando com doleiro, estou mandando com banco... Não, ele não precisa saber disso. Ele tem que estar assessorado para isso. Né? Esse ponto é importante. E é importante, porque a saída do Brasil, do ponto de vista fiscal, ela é muito relevante. Porque ela traz consequências para quando ele quiser voltar. Ela traz outras consequências para quando ele quiser mandar esse dinheiro. Ele quer ajudar a família que está aqui. Nem todos levam a família para lá. Não, e a grande maioria sempre volta para o Brasil. A gente é brasileiro. A gente acaba, depois de ter uma vida... Pode falar melhor. Quanto tempo fora? 16. A terra da gente é a terra da gente. O cara quer voltar. O cara quer, eu quero encerrar a carreira no meu clube do coração. Ou não dá mais para jogar em alto nível lá na Europa. Vou voltar. Então, assim, essa é uma consequência que tem. E assim... Quando ele está lá, quando ele está no auge, como a gente falou, quer mandar para cá para ajudar, quer mandar para cá para investir. Ele pode fazer isso perfeitamente, não há nada de errado nisso. Há os meios legais para que isso seja feito. E é aí que nós orientamos. Eu digo para o cliente assim, falo, olha, não tem jeito certo de fazer a coisa errada. Não tem. Você tem que fazer a coisa correta, você tem que informar a Receita Federal da sua saída, você tem que informar a Receita Federal do que você está mandando para cá. E como você está comprando aqui, esse é um desenho que a gente faz lá. A gente desenha para ele esse cenário. Olha, você tem esse cenário aqui que você pode comprar assim, você pode alugar assim, você pode fazer. Isso é muito importante, porque não é só o Brasil. Hoje, pouquíssimos países não têm troca de informação. Hoje, assim, o cara sai do Brasil, vai para a Espanha, e da Espanha ele quer comprar um imóvel em Miami. Como é que isso funciona? Eu quero comprar uma casa em Orlando.
Como é que eu vou fazer isso aí? Quem está comprando? Como eu estou comprando? Hoje não tem essa de, sabe, aquele negócio de, não sei, o cara tem dinheiro na Suíça, o cara tem dinheiro... Acabou. Ou assim, não acabou, mas isso é mais difícil, já uma troca de informação muito grande. Você tem que fazer a coisa correta. A coisa correta nós vamos planejar para ele, falar para onde você vai. E aí, ele levar em consideração isso aí que você falou. Tá, eu vou para a China, ou eu vou para a Ucrânia, ou eu vou para os Estados Unidos. Vou jogar no México, vou jogar no Chile. Porque às vezes é o que você falou. Eu vou ganhar o dobro, vou deixar metade. E isso está dentro do escopo do nosso trabalho, que é o planejamento tributário. Que é parte do planejamento patrimonial como um todo, né? Sem planejamento tributário você não tem um planejamento patrimonial completo, porque o nosso trabalho ele é completo. Vai desde até um slogan nosso, né? O que a gente faz? A nossa preocupação é proteger, rentabilizar e perpetuar o patrimônio do atleta. Essa é a nossa função. A gente quer conversar com ele e dizer, assim, olha, primeiro a gente vai proteger, depois a gente vai rentabilizar para que você possa manter o seu padrão de vida durante muito tempo e, por último, perpetuar. Né? Que tem a sucessão, que o Rodrigo é o responsável por essa área. Se o cara tem filho, se o cara quer deixar algum bem para a família, enfim. O aspecto sucessório, o Rodrigo que é o responsável por ele, né? Não, e acho que é importante o atleta entender que assim, imposto a gente vai pagar. Vai ser pagar aqui, qualquer lugar do mundo. Que bom que tá pagando imposto, né? Que você ganhou, você tá pagando. Exato. Ninguém gosta de pagar, o pessoal começa a pensar muito, não, paraíso fiscal. Cara, isso não existe, isso não é uma coisa mais... que o Rodrigo tinha falado, vocês dois estão falando, sobre a parte dos fiscos se comunicarem. Não existe isso de achar que vai esconder o dinheiro para não pagar imposto, vai resolver. Não. Porque assim, você vai esconder por um tempo, mas uma hora você vai ter uma dor de cabeça na hora de trazer isso para o Brasil ou de levar isso para fora. Uma hora você vai ter uma dor de cabeça que não vale a pena. É melhor você pagar o imposto, que quando você precisar de dinheiro, o dinheiro vai estar ali líquido, já vai ser seu dinheiro. A política é tratar de forma racional. É entender como funciona a tributação. Por isso que não tem receita de bolo, é caso a caso. Eu vou para Portugal de um jeito, eu vou para Espanha de outro. Embora se assemelhe muito os acordos. Tem país que o Brasil tem acordo, tem país que o Brasil não tem. Como é que isso aí é tratado? Como é que o cliente vai tratar isso aí? Como é que o atleta vai tratar? Então, isso é muito importante. Isso é uma questão que todo planejamento vai esbarrar nisso aqui. Porque o cara, como eu disse lá atrás, o cara toma uma mordida do leão, tudo isso que a gente falou, vai ter que pagar. Não, e até para dar um exemplo, vou falar um caso meu, eu comentei com vocês um pouco antes, para não dar exemplo dos outros, né? Fica mais fácil assim, não tem problema, eu autorizo isso. Então, assim, é isso, eu dei uma aula fora num mestrado que eu dou na Espanha, e eles foram, na hora do pagamento, entraram em contato comigo, Guilherme, temos que te pagar e a gente precisa do documento de comprovante de residência fiscal, senão só vai ser descontado em, acho que era 28%, 27%. Falei, opa, como assim? Como funciona isso? E é isso, né? Até o Dr. Rodrigo está aqui, trabalha comigo, me auxiliou um pouco, mas consegui achar na internet, depois de 2 dias quase pesquisando, como tive que comprar um guia, né, online para conseguir solicitar um comprovante de residência fiscal no Brasil para mandar isso para a Espanha, para eles não descontarem esse percentual por conta da não bitributação, entre o acordo entre Brasil e Espanha, e eu consegui receber o dinheiro inteiro aqui no Brasil tranquilamente. Mas é isso, eu já tenho um conhecimento sobre a parte financeira, a parte tributária, tive um trabalho aí de pelo menos 2 dias penando, suando para conseguir não ter essa mordida de imposto do fisco de lá, porque é isso, eu não tenho por que pagar imposto. Exato, mas assim, quanto que isso não dá de trabalho. Então, para o atleta que não tem esse tempo para isso, tem que contratar pessoas que saibam disso e façam isso para ele. Né? O tempo que você ganha contratando, o tempo que você... Não é que você ganha, que você deixa de perder, o dinheiro que você deixa de perder, tudo isso é muito importante. O atleta não pode ficar gastando tempo para isso. E às vezes eles ficam preocupados, não, mas eu vou gastar muito. Não, você não vai. Você vai gastar muito menos dinheiro contratando alguém da área que sabe o que está fazendo do que você fazendo sozinho ou não fazendo, que acaba acontecendo, fazendo de qualquer jeito. E você tocou na questão do tempo, o atleta não pode perder tempo, né? Porque ele não tem. Ou ele está treinando, ou ele está jogando, ou ele está concentrado, ou ele está viajando. Ele não tem tempo. Você acha que o cara tem tempo para abrir conta em banco, para pesquisar sobre o assunto X e atualizar minha planilha aqui de gastos? Ele não tem tempo, cara. Não tem. Né? Sim, então, assim, delegue
alguns assuntos da sua vida. Não queira fazer tudo sozinho, que você não vai conseguir fazer. Sim. Né? Não porque você não é capaz, não é por isso. É porque você tem que dedicar o seu tempo naquilo que você é bom. Vai te demandar Ponto. muito mais do que você imagina. Tem que dedicar naquilo que você é bom. Uma parte que a gente dedica bastante lá na empresa é com as esposas. Sim. Normalmente é a responsável financeira a da gente família. ensinar para a esposa, ensinar para o pai. Fala, olha, quem tem que cuidar é você. Então, nós temos até uma parceria aqui do sindicato, que nós vamos trabalhar com isso, né? Que é a educação financeira dos familiares. Até para a gente entrar um pouco no workshop aqui, antes de a gente encerrar nosso bate-papo, a parte do workshop acho que é interessante deixar claro para os atletas que isso aqui é só uma pincelada, que o workshop vai se aprofundar muito mais e já vai dar algumas informações para os atletas que ele já começa até sozinho entender melhor o que é isso. Mas também tem a possibilidade do atendimento individual, que eu acho muito importante vocês deixarem essa informação. Graças ao sindicato a gente teve essa união e a gente vai, o Rodrigo e a gente conversou e a gente vai disponibilizar 2 reuniões individuais para cada participante do workshop. Eu acho que isso é legal, né? Tá bem, a gente vai fazer o trabalho completo. A gente vai fazer o workshop, depois vai ter as reuniões com eles e vai dar o diagnóstico lá que a gente falou. Então, atleta, você que está preocupado, está atento a isso, participe do workshop, depois você vai lá no workshop a gente vai passar a possibilidade de como entrar em contato com o pessoal da EGE, com o Rodrigo Robson. Você vai ter 2 atendimentos para começar o planejamento tributário todo de maneira gratuita. Não só as informações para entender o que é planejamento financeiro, tributário, e também esse atendimento. Acho que é essencial para começar, para o atleta entender a importância disso. Nós vamos prometer que vai ser sem juridiquês. Sem juridiquês e sem economês. E sem economês. Vai ser só... Nós vamos tentar... falar. A gente tem lá no escritório, a gente tem uma maquininha de choque. Quando a gerente aperta, ele já pula. Quando bom, eu faço, e também já dá aquele... Para voltar ao padrão normal. Sem juridiquês e sem economês. Mas é isso, gente. Infelizmente já estamos chegando nos finalmente. Vamos marcar um outro bate-papo depois do workshop com calma para a gente até debater as coisas que a gente falar no workshop. Eu acho muito interessante isso. Mas agradecer vocês pelo convite de bater esse papo com a gente, pela parceria com o sindicato, de verdade. Vocês sabem um pouco do que os atletas precisam. Para a gente sabe quanto isso pode ser importante para o atleta, quanto isso pode mudar a carreira e o futuro do atleta e dos familiares e todos os envolvidos. Então, a princípio, só agradecer. Se quiser deixar aí os contatos de vocês já, pessoal que acabar por algum momento, alguma situação não conseguir acompanhar o workshop, também poder entrar em contato com vocês assistindo o nosso podcast. Nas redes sociais, EGE de Performance, o site é egedeperformance.com e o Instagram é egede.performance. Só ir lá que já entra em contato direto com a gente. Perfeito. A gente está muito feliz, a gente agradece de verdade a todos vocês. E é só convidar que a gente vem. Combinar, não, de verdade, a gente vai sentar para conversar mais vezes. Exatamente. O assunto não falta. Gente, brigadão, ficamos por aqui, até uma próxima, um grande abraço.